Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Como vocês estão? Como estão as coisas? Mas principalmente, como está o seu momento de vida? Como está? Como é que está o seu momento? O que aconteceu hoje? Não só como foi o seu dia, mas o que é que a vida está querendo que você faça? Ou o inverso, querendo que você não faça. Há situações na vida da gente que elas vão aparecendo e vão nos estimulando ou desestimulando, né? A fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, às vezes a gente não consegue captar, entender as mensagens da vida. Seja a parte das facilidades, porque há períodos em que a gente parece que encontra uma série de facilidades para seguir, e há períodos absolutamente em que o inverso acontece, é só dificuldade. É uma atrás da outra, e vem uma, e vem outra. Quando você pensa que venceu uma, vem outra. É como se isso fosse um sem fim, né? Como se fosse uma coisa que não fosse acabar nunca. E o que a gente tem ouvido, né, dos amigos espirituais é que todas essas adversidades, elas têm uma função. Ninguém consegue fazer as coisas se não exercitá-las. Ninguém consegue realmente ficar amadurecido, como tivemos a frase aí do Dr. Hans. Ninguém consegue amadurecer na estufa mesmo, né? Você só consegue amadurecer em função da experiência. E o que é a experiência? É lidar com a pessoa difícil, lidar com a falta de dinheiro, lidar com a incapacidade, lidar com a falta de recursos, lidar com imprevistos, lidar com gente provocadora, lidar com gente zombeteira, lidar com gente desonesta, lidar com gente aproveitadora, gente insensível. São tantos os aspectos que quando a gente olha assim e fala, poxa, eu vou desistir, ou eu não vou seguir o caminho que está muito difícil. Mas, na verdade, é o inverso. É você aprender a adestrar, né, essas coisas, a você tirar algum proveito da dificuldade. E uma coisa que eu tenho aprendido também, mas isso foi ao longo dos anos, né? O que eu tenho aprendido também com relação a problema, que eu já estou vivendo uma fase de muitos anos problemáticos na minha vida, é a ideia de não levar a vida tão a sério, tão solene. Por quê? Porque as coisas estão em transformação, as coisas estão em mudança, as coisas estão acontecendo, nada é estático, nada é assim para sempre, nada é definitivo, tudo está acontecendo de forma cíclica, tudo está acontecendo de forma sazonal. Então essas dificuldades vão te promover como pessoa se você souber entender aquilo que é para fazer. É fácil? Não. É agradável? Também não. Porque a gente gostaria de uma outra situação, uma situação diferenciada. Mas a situação diferenciada também virá. Mas, logicamente, você vai chegar para uma situação melhor na medida em que você conseguir avançar. E mais, né, que você conseguir fazer alguma coisa diferente do que aquilo que você vem fazendo. Se você faz sempre a mesma coisa, os resultados serão sempre muito parecidos, muito próximos, né? E isso não traz nada de bom para ninguém. Às vezes a gente olha para a família assim, vê aquela diferença, né? Ou muitas diferenças entre você e o familiar. Pô, mas não é tudo da mesma família, não é tudo do mesmo jeito? Deveria, talvez, ter afinidades.
E alguns até a gente se dá muito bem, né? Uns a gente curte, uns a gente, de fato, aproveita, né, a familiaridade. E outros são tão diferentes. Imagino hoje você querendo resolver as coisas, né? Ou querendo, pessoa do segundo, no terceiro casamento, querendo que todo mundo se entenda, que todo mundo fique harmônico, que todo mundo se goste. Tudo bem. Interessante, mas não sei se isso é tão possível assim. Né? Porque são situações distintas, são momentos diferentes, são circunstâncias novas. Por isso, as relações em família precisam ter sempre uma revisão. Em psicologia, nós chamamos isso de ressignificar. Ou seja, você tentar entender que papel faz aquela pessoa que é complicada na sua vida. Que papel faz aquela pessoa que cobra coisas? Ou aquela pessoa chata? Ou aquela pessoa assim, indiferente, que eu não sei o que incomoda mais, né? Se é uma pessoa que pega no pé, ou se é uma pessoa assim que faz de conta que você não existe. Não sei o que é pior. Mas todas essas pessoas têm uma razão de ser nesse período da sua vida. Você pode dizer para mim, Irineu, mas eu não gosto disso. Ok, não é que seja uma coisa boa de gostar. Mas por que será que a vida me colocou perto daquela pessoa? Durante um tempo, durante alguns anos, talvez, a gente vai precisar conviver lado a lado. É fácil? Não, fácil não é. Mas é uma convivência, às vezes, necessária. Eu preciso desenvolver certos aspectos da minha vida. E isso também acontece no trabalho. Você, às vezes, tem um chefe maluco, né? Uma pessoa destemperada, mal-humorada, não é? Que vive empurrando coisas goela abaixo dos funcionários e que está sempre de mau humor e que vive gritando com a sombra. Tem essas pessoas, está cheio. E adoram mandar, há pessoas que adoram mandar, tem essa coisa de mandar, né? Elas querem mandar, elas mandando, parece que elas estão no céu. E para todo mundo que manda, tem sempre um que obedece, né? Ou então, a gente costuma dizer que para todo dominador sempre tem um dominado. Então, os líderes sempre tem os liderados. E as pessoas que souberem levar no jeito, né? Obedece dentro do possível, dentro do critério óbvio do possível, e vai conseguindo levar adiante. Não dá para levar essas pessoas muito a sério. Por quê? Porque a vida daqui a pouco está mudando. Mas está mudando de forma até muito mais rápida do que a gente sonharia. E a tua vida, você pode dizer para mim, não, minha vida é sempre aquela e tal. Você pode ter certeza que a vida está preparando mudanças para você. Ah, mas como é que são essas mudanças? São boas? Eu espero que sim. Serão boas se você fizer por fazer, né? Se você fizer por ter novas sensações boas. Se você não fizer, as situações vão ficar assim complicadas, desastrosas, difíceis. E como se estivesse com um freio de mão puxado, uma roda presa. Aquilo não vai, não desenvolve, não anda. Para você fazer a coisa andar, você vai ter que estudar aspectos diferentes de atitude. Ou se posicionar diferente, ou se comunicar diferente, porque a gente não se comunica direito. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, ou a pessoa fala uma coisa, você entende outra. Falar com clareza, pelo menos da verdadeira intenção que vai no seu coração, isso é fundamental, porque isso é que vai abrir o caminho de uma autodescoberta. De repente você também descobre pessoas que podem ter assim uma aura de coisa ruim, mas de repente são pessoas interessantes, ou são pessoas inteligentes, ou são pessoas portadoras de uma qualidade que você não conhecia. Então é importante que você dê também uma chance às pessoas para elas se mostrarem, sem que a gente crie logo um rótulo, né? Nós temos uma tendência muito rápida a rotular, a pessoa é isso, ou a pessoa é aquilo, né?
Mas esses rótulos nem sempre definem conteúdo. Nós podemos botar um rótulo lá de Coca-Cola e de repente lá dentro tem café, tem a mesma cor, né? Tem a mesma visual, assim, de longe. Então, é importante que você pense em fazer alguma coisa no seu caminho nova, porque a tua vida está mudando, vai mudar e vai mudar rápido cada vez mais. Mesmo que você queira segurar a vida, mesmo que você queira que até coisa boa muda. Claro que pode mudar para melhor também, lógico. Mas as mudanças, elas estão aí, elas estão acontecendo a passos largos. Se você não tem, se você tem um tipo de atividade, você tem que ter um plano B, um plano C. A gente fala isso todo dia aqui, a gente conversa muito entre nós aqui, para ter outras opções de trabalho, de possibilidades, porque a vida está mudando. As coisas estão andando, os caminhos estão se transformando. E os paradigmas estão sendo todos quebrados. Aquilo que servia de referência para você uns anos atrás, hoje nem sempre é mais tão referência assim. É importante que você avance também na concepção das coisas e amadureça a tua visão de si mesmo no contexto. Quem é você no meio desse contexto? Quem é você no meio daquela família? A família tem sempre os lados dela, tem lados positivos, tem lados mais complicados, mas você vai ter que viver lá um período. Então, por que não tornar a nossa convivência pelo menos um pouco mais amistosa? Se não dá para ser assim o jardim dos amores, pelo menos que a gente não crie novas guerras, novas batalhas, né? Novos tipos de conflito, além daqueles que já existem, que talvez a vida já tenha te aproximado nesse grupo, porque quem sabe se no passado mesmo você já não esteve lá, né? Atravessando momentos difíceis com esse mesmo povo, né? Vivendo experiências diferentes e tal. A vida nos reúne de novo. E também, para contrabalançar, nos deixam as simpatias. Então, há pessoas do grupo familiar que você se dá bem, né? Que você está em casa. E já há pessoas, parentes, que são estranhos, que têm um modo de pensar esquisito, que nem parece muito da família, né? Nem parece muito do jeitão da família. E no trabalho é a mesma coisa. Você vai encontrar gente aproveitadora, gente cooperadora. Você vai encontrar os que estão sempre prontos para puxar o seu tapete porque eles querem subir na vida de qualquer jeito. Não importa o que se faça, eles querem estar por cima. Então, essas relações interpessoais, elas estão sempre ali requisitando uma atenção. Por isso que o teu momento é importante. Nunca se menospreze muito o seu momento, porque o seu momento traz aquilo que para você agora, às vezes até em forma de grandes desafios, é para você desenvolver na sua vida interna, é para você desenvolver nas suas aptidões, nas suas capacitações, para você dar a volta por cima, para você, sobretudo uma palavra que está sendo muito usada, você se reinventar. O que é se reinventar? É fazer diferente. Não fazer diferente porque é moda, porque é modismo, né? Não fazer diferente porque um fez, o outro fez. Não. Fazer diferente para ver se funciona melhor. Se o nível de funcionalidade se torna melhor. Se o nível de atitude possa ter resultados mais positivados. Porque a coisa do positivo, né? Há uma ala nova da psicologia chamada psicologia positiva, eu já tenho mencionado isso aqui, mas a gente não pode deixar de considerar que os aspectos chamados negativos têm função sobre você. As dificuldades que você tem de lidar com certas coisas. O negativo, ele não é ruim porque é negativo. O negativo está ali também, de certa forma,
imprimindo a você um ritmo para você fazer melhor, desafiando você a fazer melhor, estimulando você a fazer mudanças positivas. São as coisas negativas que nós chamamos a isso de necessidades. São as necessidades que movem o nosso destino, que movem o nosso fazer, o nosso procurar, o nosso buscar. Se não fossem as necessidades, a gente não ia correr atrás de certos tipos de dificuldade para tentar resolver as coisas, né? Então, tudo tem função. É agradável? Às vezes não é. Às vezes é um período complicado, onde você fica limitado e os teus potenciais você não consegue usar como você gostaria. A sua inteligência, por mais hábil que seja, se sente preso a certas circunstâncias, ela não consegue produzir também mais do que uma determinada medida. E a gente quer alcançar resultados, e às vezes os resultados são um pouco mais tímidos, mas nós estamos tentando. E tem muita coisa que a gente precisa reconhecer também, que são as vitórias conquistadas. Você nunca nota o tanto que você já andou, porque dá a impressão que você não andou nada, que você não aprendeu nada, que você é cabeçudo, que você não está conseguindo assimilar as coisas como poderia. Não é verdade. Você hoje está diferente de ontem. Você está sendo instigado a dar um upgrade nas suas atitudes, a ser uma pessoa um pouco melhor, um pouco mais humana, um pouco mais firme nas suas convicções e, principalmente, estabelecer um sentimento de fé que vai, como tendência, a se tornar um inabalável. Por enquanto, a nossa fé é uma fé frágil, é uma fé ainda que não dá para confiar demais, mas é uma fé, vamos chamar isso de começante, uma fé caloura, uma fé que está iniciando o seu percurso nos caminhos do entendimento e do autoentendimento. Então aproveite as oportunidades que a vida te dá, não maldiga a sua vida, nem diga que a sua vida, que você é vítima disso, vítima daquilo, porque a gente fala isso aos quatro ventos, mas muda alguma coisa? Você se sentir vítima da família, se sentir vítima dos familiares, muda alguma coisa? O que é que muda alguma coisa? É você ter uma atitude positiva em relação a isso. Se eles não são, sei lá, flor que se cheire, se eles são difíceis de convivência, você vai ter que trabalhar um dia para você ter a sua própria vida. E você vai ter o seu próprio mecanismo pessoal de fazer as coisas. Então, enquanto você não pode fazer isso ou não consegue fazer isso, você está lá naquele meio, você vai ter que aprender a conviver. E conviver é uma arte, né? Nossa, conviver é uma experiência forte, porque um grita, o outro atropela, o outro é exigente, o outro confunde, troca as bolas. Olha, tem tantas experiências de família, mas você também não faz uma prece para a tua família, né? Você não faz uma oração, não pede para o teu ambiente ficar bom, não chama as coisas divinas para arejar o teu ambiente, porque você acha que só o padre que faz isso, ou só o médium espírita renomado faz isso. Não. Você tem força sobre você e sobre o seu ambiente. Então peça pela tua família, conecte-se com Deus e faz aquela junção forte. Fala, não é eu e o Pai somos um. Experimente o teu poder mental. Peça por aquela pessoa difícil. Peça por aquela pessoa para que ela fique mais maleável, que você consiga ter uma relação com ela um pouco menos agressiva, que você possa ter com ela um tipo de coisa relativamente mais humana, mais amistosa. Peça e confia, entrega na mão de Deus, mas entrega mesmo. Olha, estou aqui, estou pedindo, porque eu quero usufruir de um ambiente. Quem não quer ter um ambiente bom, quem não quer ter um lugar gostoso para voltar depois de um dia de trabalho, sabe, voltar para casa, descansar um pouco, se refazer. É difícil descansar lá em casa, eu sei, mas é a tua casa, é o teu canto, né? É o teu recanto. Apesar das dificuldades, momentaneamente foi o que a vida te ofereceu. Então aproveite isso, faça alguma coisa pelo seu ambiente.
e pelo menos tente ter um pouquinho mais de paciência com a grossura das pessoas. Até mesmo a irritabilidade de algumas pessoas. A gente não sabe bem o que vai pelo íntimo. Então, às vezes, é uma gritaria, uma confusão. Ninguém sabe bem o que quer. Fica aquela que parece aquele hospício, todo mundo falando. Mas é a sua casa. Enquanto você está lá, você também faz parte desse grupo. Então, já que você não pode solucionar, pelo menos tente ficar um pouquinho mais neutro no meio da confusão. E, ao mesmo tempo, peça por aquele ambiente. Peça para a bondade divina higienizar a tua casa. Levar embora aqueles miasmas mentais, aquelas coisas ruins que muitas vezes provocam o seu ambiente, que muitas vezes dificultam o seu ambiente e trazem sempre novidades ruins para você e para a tua casa. Pense nisso. Da mesma maneira o seu trabalho, porque o trabalho chega lá é ruim, um fala, o outro fala, e aquela confusão no trabalho, e aquela fofocaiada dentro do trabalho, um fala de um, aquela maledicência, a rádio peão comendo solta, e todo mundo fala mal de todo mundo, e o serviço que é bom mesmo não sai. Não é fácil, não é fácil. Porém, não pode ser diferente por enquanto? Não, por enquanto não dá. Então, faz o que você alcança a fazer. Faz aquilo que você sabe fazer. Usa o que você sabe, porque você sabe muita coisa. Tenho certeza disso, que você sabe muita coisa. Mas antes de ficar atacando a família, antes de ficar atacando o seu trabalho, recolha-se e peça por esse ambiente. Afinal, você passa uma boa parte das suas horas lá naquele ambiente. Então, por que eu vou fazer um ambiente que está numa praça de guerra se tornar ainda mais bombástico, né? Se tornar ainda mais difícil, se tornar ainda mais complicado? Eu não quero isso para mim. Eu quero uma casa um pouco mais serena. Mas se eu quero isso, eu vou trabalhar para isso. Se eu quero isso, eu vou buscar, pelo menos, exercitar um pouquinho disso. E o exercício disso vai ser muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução como pessoa e para o nosso aproveitamento por aqui, porque a vida passa depressa. Se você não fizer uma coisa positiva, como é que vai ser? Pensa nisso, pensa no seu trabalho, pensa na sua casa e pensa quanta gente gostaria de ter um trabalho e não está conseguindo, né? Que fase que anda o nosso desemprego, né? Então, eu vejo as pessoas que trabalham toda hora, quer ir embora mais cedo, toda hora está falando mal do serviço. Gente, quem não tem? Mas nós temos que se conformar com tudo. Não é bem isso. Não tem um outro melhor por enquanto? Por enquanto não, mas então, sabe, não vai cuspir no prato que comeu. Chega no fim do mês, você não gosta de falar mal do seu dinheiro. Você fala mal porque é pouco. Mas você não vai falar mal de quem te paga naquela hora que você recebe. Você não lembra disso. Mas isso tem um valor, extraordinário. Então repense, veja de que lado você quer ficar, né? Você quer ficar do lado da confusão ou da reharmonização do seu lar, do seu trabalho, da sua vida social, dos amigos que você tem, dos familiares. Tudo tem uma razão de ser e as leis divinas trabalham sempre para o melhor, o muito melhor de todos nós. Essa é a nossa conversa de hoje. Eu gostaria que você refletisse um pouco nisso, que você também procurasse pensar o que é que você está fazendo para contribuir para a melhoria tanto da tua casa quanto do teu trabalho, ou do teu grupo familiar, que você possa realmente ter uma semana maravilhosa, uma semana de paz, uma semana de coisas boas, de atividades firmes no bem. Semana que vem nós estamos de volta, tá bom? Grande beijo no coração e até a próxima semana.